Olá, eu sou a Poliana e quero dar as boas-vindas a todos vocês para esse curso de introdução à robótica, eletrônica e Arduino, né? Nesse curso a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos de eletrônica, instrumentos que a gente usa em projetos desse sentido, que vai ser nessa primeira aula. Depois a gente vai falar sobre Arduino e programação, que é a segunda aula. Em seguida a gente vai falar sobre sensores, depois atuadores e vamos concluir com um projeto que juntos vamos utilizar todos esses conceitos utilizados nas 4 primeiras aulas anteriores, utilizando inclusive os instrumentos, o Arduino, sensores e atuadores para criar uma coisa bem legal. Então, pessoal, eu gostaria de começar esse curso apresentando para vocês diversas ferramentas e componentes que fazem parte de um projeto que a gente realiza aí com eletrônica, tá bom? Iniciando aqui com o multímetro. Para que ele serve, então? Ele serve para a gente aferir voltagem ou tensão, né? Amperagem ou corrente. Então, aqui a gente tem para aferir a amperagem. Você liga assim dessa forma e coloca o valor mais próximo do que você espera que aquilo vá medir, né? Para voltagem é a mesma coisa. Aqui a gente consegue, inclusive, medir voltagem alternada, né? Então, na própria tomada e tal. Aqui, nesse multímetro específico, alguns tem, alguns não tem. A gente consegue testar LEDs, ou seja, aqueles componentes que brilham, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre atuadores. E também testar resistência, né? Os resistores. Por fim, a gente também consegue testar a continuidade do circuito, ou seja, se duas partes do circuito estão conectadas. E para que servem essas portas? Justamente para a gente conectar as pontas de prova. Aqui eu tenho 2 tipos de pontas. Essa daqui, que você tem que necessariamente ir lá e encostar onde você quer testar, né? E essa aqui, que a gente chama de ponta jacaré, que você prende e não precisa necessariamente ficar segurando. Pra gente testar aqui, então, por exemplo, a continuidade, né? A gente ligaria aqui no POM, que é sempre o terra, né? O negativo, que é o preto. E aqui, que é o mais utilizado, né? Aqui é só para amperagens, corrente maior do que 10 amperes. Para você testar, então, se uma coisa tá ligada na outra, né? A gente pode pegar, por exemplo, um fio. Aqui a gente tem um fio, que tem 2 pontas, e elas precisariam estar conectadas, né? Então, aqui eu vou trocar para a ponta de jacaré, né? Já que eu tô gravando, eu só tenho uma mão para vocês. Então, eu tenho aqui a ponta de jacaré. E aí, aqui, o lado não importa, né? Já que eles vão estar aferindo somente se uma coisa está conectada na outra. Então, eu liguei aqui de um lado e quando eu encostar aqui, ele apita. Isso significa que as duas coisas estão com contato, né? Entre um e outro. E aí, aqui pra cima, a gente desliga. Tem um indicador aqui pra mostrar onde é. Certo, e quais outros elementos a gente tem? A gente tem o ferro de solda. A gente liga ele na tomada e ele esquenta. Para que isso serve, então? O ferro de solda, com ele a gente vai derreter o estanho, que é esse fiozinho aqui. É um metal que tem uma temperatura baixa de derretimento, né? E aí ele serve justamente para ligar
duas pontas de outro material. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um fio, né, que, por exemplo, ainda não tá com aquela pontinha e tal, a gente poderia abrir o fio aqui e eu quero conectar esse fio em outro fio. Por exemplo, nessa ponta de cá. A gente descascaria o fio, que eu vou falar pra vocês sobre a ferramenta que utilizamos para fazer isso, e juntamos esses dois fios com o estanho, né? Derretendo o estanho e juntando essas duas pontas. A gente pode também ligar componentes eletrônicos, sensores, atuadores, tudo a gente faz com aqui o nosso estanho e o nosso ferro de solda. Vocês podem estar se perguntando, e essa esponjinha aqui serve para quê? Ela é uma esponja vegetal. Basicamente, você molha ela, e aí quando você coloca o ferro de solda em cima dela, ele esfria o ferro de solda, porque muitas vezes ele fica quente demais, especialmente esse do tipo do meu, que em geral são mais baratos, que ele não regula a temperatura. Então, às vezes ele pode ficar muito quente e formar bolinhas de estanho na ponta. Então, em geral, a gente vai precisar que esfriar esse ferro de solda e limpar ele, né? Então, a gente faz isso usando a esponja vegetal. Aqui é um outro tipo de suporte, né, pro ferro de solda. E aqui eu trouxe pra vocês, a gente pode trocar a ponta do ferro de solda, né? Então, essa ponta é exatamente igual a que tem ali, né, na ponta do outro. Essa especificamente foi de um ferro de solda meu que queimou, né? E aí eu tirei, pra caso uma ponta quebre, eu tenho aqui uma reserva. Mas aí você pensa, eu vou soldar dois componentes, vou segurar o estanho, vou segurar os dois lados, como é que faz isso, né? A gente tem um suporte. Você pode dar um outro jeito, né? Segurar com, por exemplo, um alicate, uma coisa do tipo, mas temos um suporte específico, que você vai ver que ele tem a pontinha parecida com aquela lá, jacaré, né? Daí você vai segurar um componente com um lado, o outro componente com o outro lado, e você vai segurar o ferro de solda e o estanho e juntar as duas aqui. Se for muito pequenininho, ele vem inclusive com uma lupa, que você conecta aqui, né? Para você conseguir aumentar e visualizar melhor a operação que você está fazendo. Legal, e o que são essas outras coisas? Bem, quando você liga dois componentes, né, então, por exemplo, um fio, um componente, etc., aquela ligação não pode ficar exposta. Você pode colocar uma fita isolante, que é muito comum também, ou eu chamo de canudinho ou espaguete térmico, né, que aqui esse tem vários tamanhos. Basicamente, você coloca, né, no fio antes de você soldar. Quando você solda, você puxa ele para o lugar da conexão e esquenta. O que acontece quando você esquenta? Basicamente, ele encolhe. Então, ele vai ficar bem apertadinho e do tamanho certinho que você precisa para não expor aquela conexão que você acabou de fazer, né? Então, a depender de quantos componentes você está juntando, você tem diferentes tipos desses canudinhos, né? Desses espaguetes. Até bem grandão, inclusive. E o que mais? E se eu quisesse testar esses componentes, testar o meu circuito eletrônico antes de fazer todo esse processo de soldagem, eu também posso com a minha protoboard. Quando você está prototipando alguma coisa em eletrônica, significa que você está testando a conexão antes de fato, construí-la, né? E aí, para isso, você tem essa protoboard. Aqui, todas essas linhazinhas, né, essas linhazinhas horizontais, estão conectadas entre si. Então, para você fazer a ligação entre dois componentes, você basicamente coloca a perninha que você quer ligar na mesma linha horizontal, né? Em um buraquinho, um do ladinho do outro. Aqui, desse lado, ao invés de ser horizontal, é vertical. Então, aqui, em geral, é utilizado para você colocar o positivo, né, da alimentação, e aqui o negativo da alimentação. Outra coisa relacionada à soldagem, né, é quando você quer tirar aquela solda. Soldei errado, não queria isso e tal, como é que eu vou tirar? Você tem aqui um sugador. Basicamente, você tem essa pontinha aqui, você esquenta e aperta aqui. Isso aqui, basicamente, ele vai sugar o estanho derretido. Aqui você vê que dentro da bolotinha, né, ele tem
um estanho aqui já sugado, tá vendo? De outra vez que eu utilizei. Então, ele suga, puxa, e aí você tem os dois componentes livres de novo. Isso aqui é pra você descascar o fio. Então, você quer expor a ponta de um fio, né? Você pode, por exemplo, utilizar aqui, colocar o fio aqui dentro, faz assim, aperta e puxa. E aí, ele vai tirar essa capinha de plástico do fio e vai expor a parte de cobre do fio. Não necessariamente você precisa ter isso, você pode também fazer com um alicate de corte normal, desses pequenos. Mas dá mais trabalho, pode ser que o cobre se rompa dentro, né? Então, eu gosto muito desse alicate aqui. Ok. Uma outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte. Eu vou ligar os componentes diretamente um no outro sempre. Quando você olha, por exemplo, dentro do seu computador, dentro do seu celular, sempre são plaquinhas, né? Plaquinhas que você tem os componentes conectados nela. Não são componente um conectado no outro, cheio de fios, etc. A gente tem, então, placas para isso. Aqui, por exemplo, a gente tem placas de cobre que são feitas para você prototipar as conexões, né? Então, aqui você coloca cada um dos componentes, né, nesses buraquinhos. Aqui desse lado você coloca o componente e aqui desse lado você solda. Então, basicamente, você vai fazer a solda entre essas bolinhas. Você tem dois tipos de materiais, né? Esse daqui é de fibra de vidro e esse daqui é de fenolite, que é um pouco mais fácil de cortar, né? Em geral, para cortar, eu uso esse tesourão, que é como se fosse uma tesoura de jardineiro, assim. E quando você tá decidido, né, de fazer, você faz as plaquinhas com os componentes já impressos nela, né? Com os componentes, não, desculpa. Com as ligações, né, já impressas nela. Essa daqui é um exemplo disso. E você pode fazer... Essa daqui, ela é feita em uma loja especializada, né? Você tem um programa no computador que você desenha essas ligações e imprime diretamente aqui nas plaquinhas, né? Mas você pode fazer também elas em casa, né? Não só você pode testar isso aqui, que você pode, inclusive, também usar fita de cobre e tal. Não necessariamente você precisa fazer essa de testagem, mas você pode construir seu próprio circuito impresso, né? Para isso, você usa uma placa de cobre normal, né? Então, aqui você vê que é tudo de cobre. Então, tá totalmente conectado aqui, né? O que você vai fazer? Basicamente, você desenha o circuito aqui. Você pode desenhar com uma canetinha específica para isso. Ou você pode imprimir no impressora laser e passar ferro aqui em cima e aí o circuito vai ficar impresso aqui direto. Basicamente, o que você faz, então, para tirar o restante do cobre, né? Você usa um ácido aqui. Então, esse aqui é um pozinho que você dilui em água, né? E aí, basicamente, você coloca essa plaquinha de cobre dentro, sempre com muito cuidado para não encostar na sua mão, né? Deixa lá ela um tempo e tudo que não tiver desenhado, né? Não tiver ou impresso lá com a impressora ou desenhado com a canetinha, o cobre vai se corroer. O que tiver desenhado vai ficar. Então, no final das contas, a gente vai ter uma plaquinha muito parecida com essa daqui, que tem as ligações impressas, né? Legal, mas e os buraquinhos, né, que a gente precisa? Então, a gente pode utilizar isso aqui pra criar os buraquinhos, né? Você vê aqui que ele cria os buraquinhos do tamanho certinho pra você enfiar os componentes. E se sua placa tiver de um tamanho correto, você pode utilizar isso aqui pra quebrar ela, né? Você marca onde você quer com isso aqui. E aí, pra quebrar, você pode utilizar essa ferramenta. Então, esse aqui foi um kit específico para a criação de placas que eu comprei, né? Já pronto. Por fim, um último elemento aqui de instrumento desses que tá faltando eu mostrar para vocês é um verniz para acabamento de circuito, né? Então, você cria o circuito todo, tanto utilizando esse método quanto aqui, e você pode envernizar o circuito. Ou seja, fazer com que ele esteja isolado, né, do lado de fora e tal.
Então, ele protege e isola. E aí, é um spray que você passa, assim, sempre do lado de fora, lembrando, pra invernizar o seu circuito e deixar ele seguro, né? Pra alguém encostar, não queimar todos os seus componentes. Além dos instrumentos básicos, né, a gente também tem alguns componentes básicos. Então, lembra que eu estava falando de placas de circuito? Em geral, as conexões que a gente vai ligar, por exemplo, um sensor, um atuador nas placas de circuito, a gente vai ligar com conectores. Então, a gente tem esses conectores aqui que vão entrar nos buraquinhos da plaquinha e a gente vai ligar os nossos sensores e atuadores aqui em cima. Esse aqui a gente chama de fêmea e esse daqui a gente chama de macho. Da mesma forma, a gente tem esses aqui que chamam conectores modulo. A gente tem esse aqui que chama borne, em geral a gente usa para fios que passam talvez uma corrente maior, uma coisa assim, né? Uma bateria, uma coisa. Aqui, né, da mesma forma, a gente tem o conector, o macho e fêmea. E a gente tem componentes eletrônicos, né? Eu não quis entrar muito na parte de sensores e atuadores, mas tem algumas coisas que perpassam essas duas categorias, né? Então, por exemplo, a gente tem transistores, a gente tem caixas de fusível e fusível dentro, o fusível fica aqui dentro. A gente tem, por exemplo, potenciômetros, que regulam aí a resistência. A gente também tem os próprios resistores, né? Que cada listrinha dessas representa um valor de resistência diferente. A gente tem diodos, por exemplo, e também temos outros tipos de componentes, como capacitores, que também são muito utilizados, que eu vou colocar uma fotinha aqui, porque eu não tinha aqui para mostrar para vocês. Parabéns, vocês chegaram ao final aqui da primeira aula, que a gente falou um pouquinho sobre instrumentos, ferramentas, componentes envolvidos dentro de um projeto de eletrônica. E na próxima aula a gente vai falar sobre Arduino e programação, que é justamente o cérebro aí que a gente vai utilizar para construir os nossos projetos, né? E realizar a programação em si, para que os nossos projetos façam o que a gente deseja. Espero que vocês gostem das próximas aulas e até a próxima!